Ainda em pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 86. Salmo de número 86. A palavra do Senhor diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti, ó Deus meu. Salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram presente perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, como tu, Senhor, me ajudares e consolares. Mais uma vez, ó Deus, a tua palavra está diante de nós. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. O meu professor de homilética, irmãos, reverendo Otto Guanais Dourados, dizia o seguinte: a homilética é uma ferramenta que vocês poderão usá-la para tornar claro a mensagem do Senhor. Mas jamais dê primazia ou prioridade à homilética em detrimento à mensagem. Isso, irmãos, esse comentário do reverendo Otto Guanais Dourados
foi em decorrência de uma pergunta em um dos debates sobre a importância da homilética, quando nós perguntávamos para ele o seguinte: pastor, se porventura Deus falar ao meu coração e eu não conseguir dar a estrutura presbiteriana na mensagem, o que eu faço? E aí ele deu essa palavra: a mensagem deve ser prioritária. Aquilo que Deus está falando ao seu coração deve ser prioritário. E hoje, irmãos, essa semana aconteceu isso. Eu comecei a ler esse salmo, tentei até colocar um tema, divisões, mas de todo o coração eu não senti paz em fazer isso. Até esbocei, fiz alguns esboços deste salmo, mas não fluiu. E numa certa altura do estudo eu disse: não vou fazer esboço. Eu vou conversar com os irmãos sobre aquilo que Deus está falando comigo nesse salmo. Vou sacrificar nessa noite a homilética. Mas não vou sacrificar a mensagem. Porque eu entendo, irmãos, que o melhor pregador é o Espírito Santo. Por isso que eu optei, há mais de 30 anos atrás, a ser o expositor bíblico. Eu exponho da maneira em que o Espírito Santo colocou nas Escrituras. Porque o Espírito Santo sabe como a minha e a sua mente funciona. Às vezes nós pregadores é que queremos fazer com que o nosso público pense como nós. E às vezes nós falhamos na transmissão da mensagem exatamente por causa disso. Mas quando nós expomos a palavra de Deus da maneira que ela está, nós estamos expondo a palavra de Deus da maneira que o Espírito de Deus colocou. E eu quero fazer isso hoje, irmãos. Davi está clamando ao Senhor. Na nossa tradução atualizada, simplesmente traz oração de Davi. Na corrigida, que eu acabei de ler, na versão corrigida, o título desse salmo é: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. E é isso mesmo. É uma oração de Davi, mas uma oração que traduz que Davi ardentemente busca o socorro de Deus. Davi dá algumas razões para que Deus tivesse misericórdia dele e respondesse a sua oração. E o primeiro apelo que Davi faz aqui é a simpatia, a misericórdia e a compaixão de Deus. Davi entende que Deus é um Deus que tem um coração misericordioso, que é dilatado em direção às nossas misérias, que Deus tem um coração cheio de compaixão, que vai levá-lo a fazer alguma coisa para suprir as nossas necessidades. Davi sabe que Deus é simpático ao sofredor, ao pecador. E Deus sabe que se Deus não fosse simpático, misericordioso, cheio de compaixão,
Se Deus tivesse um coração duro, Deus não iria cuidar de um pobre, necessitado e aflito pecador. Muito pelo contrário, iria desprezá-lo. Davi sabia que Deus é um Deus cheio de amor e compaixão, e que se moveria em direção a ele, porque Davi era e sabia ser um pobre e necessitado. Spurgeon diz o seguinte: quando as nossas orações são humildes, por causa da nossa humildade, ou fracas, por causa da nossa fraqueza, ou ainda sem asas, por causa do nosso desânimo, o Senhor vai se curvar a elas. O Senhor infinitamente vai se inclinar e vai considerar essas orações. O que é significativo, irmãos, nesse texto, é que Davi começa o seu apelo desta forma: a sua compreensão do amor e da compaixão de Deus. Davi procura o Senhor com um coração quebrantado, com um coração necessitado, com um coração pobre, e ele confessa que de fato ele é assim. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Eu sou aflito, eu estou aflito diante da minha pobreza e da minha necessidade. Por isso ouve, Senhor, a minha oração. Irmãos, para confessarmos que somos pobres e necessitados, alguns pensam que precisamos que essa realidade é uma realidade humilhante. Mas diante de Deus, como ouvimos hoje de manhã, na palavra do pastor Paulo Henrique, é a condição sine qua non. Ou seja, é a condição vital para alcançarmos de Deus esse inclinar do seu coração em direção a todos nós. Ser um servo parece ser indigno. Ser um servo parece que não tem nada a ver com o nosso tempo. Servir hoje, irmãos, é pejorativo. É para gente fraca. É para gente que não tem visão. Mas a palavra de Deus diz que servo é aquele que reconhece que há um Senhor absoluto e que esse Senhor se compadece de todos quantos humildemente se aproximam dele. A palavra de Deus, irmãos, está dizendo para mim e para você que às vezes nós queremos dizer para Deus que merecemos algo de Deus por causa de quem somos. Mas o que Davi está dizendo para mim e para você agora no início é que nós somos pobres, necessitados e aflitos. E que nós precisamos que Deus incline o seu coração em direção a nós. Mas o que é interessante, irmãos, é que o salmista caminha de uma maneira especial. E agora ele está colocando diante desse Deus maravilhoso a sua compreensão dele. E todos nós que buscamos a Deus, não só precisamos ter uma leitura real de nós mesmos, mas precisamos ter uma leitura real de quem é Deus. Do Deus que nós estamos buscando, irmãos. Do Deus que nós estamos depositando, a quem nós estamos depositando e entregando as nossas necessidades,
a nossa pobreza e a nossa aflição. E é isso que Davi faz. O verso 8, Davi diz o seguinte: entre os deuses não há semelhante a ti. A compreensão de Davi de Deus, neste salmo, dá-nos a perspectiva do tamanho que Davi considerava a ação de Deus em direção a ele. Ele coloca que Deus pode escutar a sua voz, que Deus é um Deus santo, que Deus é digno de confiança, que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus está pronto a perdoar. E com isto, contrasta com o entendimento contemporâneo de Davi, de muitos dos deuses pagãos, como Baal, Astarote ou Dagon. Um Deus que é capaz de agir, um Deus que é capaz de ouvir, um Deus que é capaz de interferir, um Deus que é capaz de transformar, um Deus que é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Um Deus capaz de olhar para o miserável, pobre, pecador e inclinar o seu coração em direção a Ele e agir nele. Davi tem essa compreensão. Porque muitos dos deuses que da época contemporâneos a Davi, esse que nós falamos, Baal, Astarote, Dagon e muitos outros, eram deuses amargos, vingativos, sexualmente depravados. Mas Davi sabia que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dele, era um Deus diferente. Ele está dizendo-nos: eu não estou clamando a um ídolo surdo e impotente, a um ídolo que não pode ouvir, a um ídolo que não pode agir, mas eu estou clamando a um Deus todo-poderoso, o mais gracioso, o mais amoroso, o mais bondoso dos deuses. É o Deus de Israel. É o Deus que eu sirvo. Mas Davi, ele olha para esse Deus, mas olha com convicção plena do que esse Deus pode fazer. Aí a seguinte afirmação, a próxima afirmação que ele faz é: não há obras como as tuas. Ou seja, ele deposita a sua necessidade e começa a entender, a interiorizar quem é que Deus é e dizer para Deus qual a sua compreensão dele. Ele diz: eu sou pobre, mas tu és rico. Eu sou necessitado, mas o Senhor não. Eu não consigo me mover e estou aflito, mas o Senhor pode se mover e não tem nenhuma preocupação. O Senhor já fez coisas grandes. E o Senhor continua fazendo coisas grandes. Porque é isso que ele está dizendo: não há obras como as tuas obras. Davi sabia que quando Deus fez algo no passado, foi glorioso. Tudo quanto Deus fez, Ele deixou a sua impressão, o seu caráter glorioso sobre tudo quanto Ele fez. Basta olharmos para a sua criação. Basta vermos os ipês floridos, as primaveras floridas. Basta olharmos para o céu e nos maravilharmos do que Deus fez, que não pode ser comparado a nada que o homem tenha feito, porque Deus fez algo grande. Mas o que Davi está dizendo aqui é o seguinte:
é que as obras que tens feito, ou seja, não é o Deus que fez lá atrás e que não possa fazer agora. É um Deus que não se descansa. E Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então ele está dizendo que esse Deus é um Deus ativo naquilo que ele quer fazer e naquilo que ele já está fazendo. Então ele se coloca diante desse Deus e diz, faça na minha vida. Eu sei que o que o Senhor fez ontem pode fazer hoje. Eu sei que aquilo que o Senhor trabalhou ontem pode ser trabalhado hoje. E hoje eu estava falando com o Everton sobre o ministério e diz para ele, Everton, você é jovem, está no seminário e você precisa entender uma coisa, que a roupagem, ela muda. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja que está aqui hoje não é a igreja para a qual eu fui chamado. A igreja que eu fui chamado há 30 e tantos anos atrás não é a igreja que está aqui hoje. Ela mudou. Mas há uma coisa que não mudou. O homem continua carecendo de Deus todo o tempo. Todo o tempo. Eu não sou alfaiate. Eu não estou aqui para acompanhar a moda. Eu estou aqui para dizer para os irmãos que Deus continua fazendo, porque Deus não se subjuga àquilo que o homem diz que precisa ser feito. Deus é um Deus que chega e supra nossas necessidades atemporalmente, ontem, hoje e amanhã. E é isso que Davi está dizendo para Deus. E é isso que eu estou dizendo para os irmãos nessa noite, que o mesmo clamor de Davi lá atrás pode ser o meu e o seu clamor hoje. Deus fez. Deus está fazendo ainda. Porque Deus é poderoso. E aí, irmãos, Davi quer de qualquer maneira diferenciar Deus dos deuses daquele tempo. Ele diz assim, todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti. Davi reconhece, irmãos, Deus como Deus criador. Davi reconhece o Deus criador de todas as nações, não apenas de Israel. Davi entende que um dia, quando a maioria dos deuses do seu tempo forem considerados apenas como divindades nacionais ou regionais ou pessoais, o Deus que ele clama, o Deus que ele serve, é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que é diferente, que é o Deus das nações, universal. Já viu alguém dizer assim, eu sou devoto de fulano, eu sou devoto de ciclano, eu sou devoto de beltrano. É o Deus pessoal. E aí você escolhe, de acordo com o seu nariz. Porque o gosto é igual ao nariz, cada um tem um. Mas Davi está dizendo assim, o meu Deus, todas as nações vão adorar a Ele. Prostrarão e confessarão que o Senhor é Deus. Esse é o Deus. Davi diga, Senhor, o meu problema não é um problema, porque eu tenho um Deus muito maior do que eu. Eu tenho um Deus de todas as nações. Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus diferente. E aí ele confirma, pois tu és grande e faz coisas maravilhosas e grandiosas, porque só tu és Deus.
Davi entendeu que o Senhor não era um Deus entre os deuses. Davi entendeu que Deus não era o melhor dos deuses, entre muitos deuses. Davi disse para Deus que Deus era o único Deus. Não há nenhum outro Deus além do nosso Deus. Irmãos, como essa mensagem precisa ser vivida por mim e por você todos os dias. Onde há um clamor, irmãos, para misturarmos-nos. Um clamor entre que Deus é todos iguais. Não é não. O meu Deus não é um Deus pessoal. O meu Deus não é um Deus regional. O meu Deus não é um Deus municipal. O meu Deus não é um Deus nacional. O meu Deus é um Deus universal. O meu Deus é o Deus de todas as nações. O escolhido. O que escolheu para ser o Deus de todas as nações. As maravilhas, traduzido nesse salmo, é um termo comum, irmãos, no Antigo Testamento, para se referir ao poder interventor de Deus na vida das pessoas. Quando Davi está orando que as maravilhas do Senhor, que o Senhor faz coisas maravilhosas, ele está dizendo assim: eu creio que o Senhor pode interferir na minha vida e gerar algo maravilhoso a partir disto que está acontecendo. O verbo aqui é um verbo que traduz, irmãos, a ação presente de Deus. Aí, irmãos, no verso 11, Davi muda a oração. Veja como funciona isto. Eu chego aflito. Eu chego necessitado. Eu chego desprovido de qualquer coisa. E começo a enaltecer ao Deus que eu estou buscando para ajudar-me. E à medida em que eu vou colocando, dimensionando o Deus que eu estou buscando para socorrer-me, a minha mente muda. E aí a mente de Davi mudou. Chegou o momento em que Davi diz o seguinte: ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Porque Davi agora considerou no seu coração quem é Deus. Irmãos, quando nós fazemos isto, de fato os nossos pecados, que formam barreira diante de Deus, se tornam nada, porque Deus é um Deus perdoador. As nossas necessidades, se diante do Senhor viram pigmeus, porque Deus se agiganta, porque Ele pode todas as coisas. E Davi começa a pedir ao Senhor agora que o Senhor o ensinasse. Era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, me ensina o que tu queres. Me diga qual é o teu caminho. Senhor, eu quero compreender mais. Eu quero caminhar em direção àquilo que o Senhor está no teu coração produzindo para a minha realidade. Ensina, Senhor.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu preciso aprender com o Senhor. Porque diante da grandeza do Senhor, eu só preciso caminhar os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Não me dê o meu caminho, mas dê-me o teu caminho. A maioria de nós, irmãos, quando ora, está sempre preocupado em libertação, mas às vezes nós precisamos de perguntar ao Senhor qual o caminho do Senhor para a nossa vida naquela situação. Nós queremos é nos livrar da situação. Mas Davi aqui tem consciência da sua necessidade, tem consciência da sua pobreza, tem consciência da sua aflição, mas ele agora vendo e dimensionando, colocando diante de Deus, em comunhão íntima com Deus, ele descobre que Deus pode ter outro plano. Deus pode ter um caminho que passa por onde ele está. Então agora ele disse, Senhor, ensina-me o teu caminho. Porque talvez o teu caminho passa pelo caminho que eu estou querendo fugir dele. Talvez o teu caminho, a trajetória dele, é exatamente aonde eu estou. Então ensina-me o teu caminho, Senhor. E nós temos, irmãos, uma teologia barata, jogada na nossa cabeça todos os dias. Todos os dias, para quem quer receber isso. Na televisão brasileira, há uma teologia barata, jogada na nossa cabeça, que nós precisamos nos livrar das dificuldades, das aflições, jogar tudo, porque Deus está aqui para ser o nosso servo. E isto não é bíblico. Às vezes, irmãos, e que é a compreensão que Davi está tendo, às vezes o caminho de Deus para a minha vida é o caminho que passa por onde eu estou. Isso não é fácil, irmãos. Por isso que ele está pedindo ajuda. Por isso que ele está pedindo entendimento. Por isso que ele está pedindo que Deus imprima no seu coração isto. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Para que eu possa servi-lo. E andar na tua verdade. Olha lá o que ele pede. Ao ser ensinado pelo Senhor, eu andarei na tua verdade. Essa determinação de Davi, irmãos, deu integridade ao pedido de Davi. Emprestou, agregou algo a mais ao pedido de Davi. Ele queria ser ensinado para que ele pudesse viver de modo que pudesse andar na verdade de Deus para a sua vida. Nós cansamos de dizer que Deus tem um plano para cada pessoa, e eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito nisso. Mas nós precisamos nos dispor, como Davi está fazendo aqui agora. Senhor, eu quero ser ensinado pelo Senhor, não para satisfazer uma curiosidade intelectual, não para ganhar argumentos, mas para caminhar nessa verdade que é ensinada a mim pelo Senhor. Há um trabalhar de Deus, há um projeto de Deus, há um plano soberano de Deus nas nossas vidas. Senhor, eu quero viver a tua verdade. Essa palavra, irmãos, no hebraico andar, carrega tudo o que somos.
carrega a nossa conduta, carrega o nosso caráter. É como se disséssemos assim: o homem que anda no seu orgulho é muito mais do que se orgulhar. Se diz que, aliás, ele diz que o orgulho é o seu caminho, que ele está totalmente sob a influência do orgulho. Então, quando eu peço a Deus para ensinar-me a verdade do seu caminho para a minha vida, eu estou dizendo, como o salmista está dizendo, eu quero andar na tua verdade. Eu quero aprender do Senhor, e Deus tem uma realidade, um caminho para cada um de nós. E Deus está disposto a nos ensinar. E agora Davi, irmãos, faz um pedido. E esse pedido aqui, irmãos, é a razão pela qual eu li o Salmo na versão corrigida. Porque a versão atualizada não traz essa porção. E lá no hebraico, essa porção está lá. Ele diz assim: una o meu coração ao temor do teu nome. Como está lá no hebraico, irmãos? Que Deus, e é o que Davi quer, é que Deus dê unidade no seu coração. E uma vez unido o seu coração, ele una o seu coração ao temor ao nome de Deus. Eu comecei a pensar, irmãos, o que é que Davi queria falar sobre isso? Davi sabia que não podia andar na verdade de Deus com um coração dividido. Dividido entre diferentes lealdades. Dividido entre diferentes divindades. Um coração dividido nunca poderia e nunca pode andar na verdade de Deus. Ele clama a Deus: una o meu coração. Ajunte todos os propósitos, todas as resoluções, todos os afetos do meu coração, para que eu possa temer e glorificar o teu nome. Esta é uma oração, irmãos, de necessitados diante de Deus, pelo caminho de Deus, não só pela sua própria necessidade. Porque pode ser, e a grande probabilidade disto ser a verdade, de que o caminho de Deus passe pela sua necessidade, passe pela sua aflição, passe pela sua e pela minha pobreza. Una, Senhor, o meu coração. Ajunte todos os propósitos, todas as resoluções, todos os afetos do meu coração para só temer e glorificar o teu nome. Coração dividido, irmãos, é uma maldição. Afetos dispersos é uma praga miserável. Quando o coração não está em unidade, quando há indecisão na mente, quando há divisão de afetos, estraga todo o projeto e todo o trabalho.
O coração deve ser um, para que o caminhar seja único. Você se lembra quando você estava namorando? Estou falando aos da minha idade. Mas o que é interessante, isso também é atemporal. Eu tenho certeza que os adolescentes vão falar assim, será que o pastor sabe de alguma coisa? Mas estou falando aos meus amigos aí de 40, que já estão casados, bem casados, estão completando aí 20, 25, 30 anos de casado. Vocês se lembram assim, quando nós estávamos namorando com as nossas esposas e passou aquela gata, e ela deu uma olhada para você e você diz, há possibilidades. Deu aquela esfriada com relação à outra, porque apareceu uma outra que dividiu o nosso coração. É disto, irmãos, que Davi está falando. É dessa experiência, claro que totalmente diferente, mas é disso que Davi está falando. Quando você tem propósito para uma coisa, mas há outras coisas que dividem os seus afetos, as suas lealdades, as suas fidelidades. Então Davi está dizendo, Senhor, una o meu coração. Esta deveria ser uma oração que saísse da nossa boca todos os dias. Só Tu és Deus. Deixa o meu coração temer a Ti somente. É isso que ele está dizendo, irmãos. O que eu percebo é que ele já havia esquecido da sua pobreza, da sua aflição e das suas necessidades. Agora ele estava procurando algo muito maior. Eu percebo que agora Davi queria asas para voar. Poderíamos dizer, irmãos, que o coração unido é a meta do crente. O caminho para alcançarmos os mais nobres objetivos de Deus para as nossas vidas. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, para que eu possa andar na tua verdade, para que eu possa ter um coração unido, com inteireza de coração. Quem usou essa expressão, irmãos? Quem se lembra? Num momento de profunda tristeza, de profunda angústia, um servo do passado usou essa expressão diante de Deus. Você se lembra quem foi? Quem foi? Põe a cabeça aí a mil para funcionar. Pensa. Ezequias. Ezequias recebe a notícia do homem que a palavra de Deus na boca dele era verdade. Recebe a palavra de Isaías dizendo, você vai morrer. Deus mandou dizer para você para colocar a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. Aí Ezequias vira o rosto para a parede e diga, Senhor, andei diante do Senhor com o coração inteiro. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Como essa deve ser a minha, a sua oração. Senhor, eu quero ter um coração inteiro diante do Senhor. Una meu coração, una os propósitos, as afeições.
Senhor, eu tenho andado diante do Senhor com o coração inteiro. Há uma promessa, irmãos, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Ezequiel 11:19 diz assim: então eu lhes darei um só coração. É promessa de Deus. É parte da nova aliança. Isso é uma promessa de Deus para a nova aliança. É uma promessa que está lá no Antigo Testamento, que se remete para mim e para você. Deus diz que nos daria um único coração. Um só coração. Um coração que não seria dividido. Senhor, trabalhe em meu coração. Unifica o meu coração. Para só temer o Senhor. Para só temer o Senhor. Porque só Tu és Deus. E é o único que eu tenho que temer. E glorificar. Aí, irmãos, ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração inteiro. Unifique, Senhor, o meu coração, e eu vou louvá-lo de coração inteiro. De todo o coração. Não vai ter dicotomia. Eu não terei um coração dividido. Eu terei apenas um coração para o Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Isso é o que Davi queria fazer com o coração unido. Ele queria louvar a Deus com ele, com esse coração unido, trabalhado pela graça, trabalhado pelo esse Deus poderoso. A partir dessa compreensão de que Deus podia fazer isso na sua vida, ele abre o seu coração em louvor. Ele diz: Senhor, eu vou te louvar. Eu vou glorificar o teu nome. Ele sabia que só podia louvar a Deus como deveria Deus ser louvado quando tivesse unidade no seu coração. Senhor, meu Deus, eu te louvarei com todo o meu coração. Davi agora, irmãos, já esqueceu que é pobre, necessitado e aflito. Ele agora se rompe em adoração ao Senhor. Ele agora chegou no lugar onde todos nós deveríamos chegar. Entendendo que Deus é muito, mas muito, mas muito mais do que podemos compreender. Do que podemos apreender. Deus é o Deus que pode socorrer-nos. Podemos confiar nele. Ele é um Deus de confiança. Eu falei na quarta-feira aqui que uma das coisas que o diabo quer fazer conosco, irmãos, é destruir dentro de nós a confiança que nós construímos em direção a Deus.
O que o diabo quis fazer com Jesus na tentação foi exatamente isso. Ele não disse que faria, então peça para ele fazer. Ele não disse que, então peça para ele fazer. Querendo minar a confiança. Queridos, esse Deus que nós servimos é um Deus que pode ensinar-nos para que possamos andar na sua verdade com o coração inteiro. Não tem problema ser pobre. Não tem problema ser necessitado. Não tem problema estar aflito. Não tem problema estar fraco. Porque eu tenho um Deus que está muito, mas muito além de onde eu estou. E que pode trabalhar a minha situação de uma maneira poderosa. Quando você descobrir a sua pobreza, a sua necessidade, a sua aflição, comece a lembrar do Deus que você tem. Comece a glorificar a esse Deus. Peça que Ele lhe ensine e ande na verdade aprendida e deixe Ele trabalhar o seu coração. Deixe o Senhor trabalhar o seu coração. Porque o Senhor Deus olha o nosso coração. Coração dividido. Deus não se agrada. Coração inteiro diante do Senhor, Deus se agrada. E é o próprio Deus que vai dar-nos um só coração. E que isso seja feito na minha e na sua vida, para a honra e glória do Senhor.